Levante a sua Bíblia aberta em Romanos 11, 22. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. É ela que nos guia, que nos dá a direção. É a nossa bússola, é a tua boca. Orienta-nos através da tua palavra. Desperta-nos, exorta-nos. Fala pela minha boca. Meu Pai, eu empresto a boca a ti, mas a palavra é tua. E dê entendimento a todos. Que essa palavra possa, meu Pai, em nome de Jesus, trazer temor e salvação. Nos dá ouvidos espirituais para te ouvirmos, meu Deus. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diz assim: considera. Está mandando nós termos consideração aqui. Pois a bondade e a severidade de quem? De Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se o quê? Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás o quê? Cortado. Olha para mim, por favor, para você entender isso. Como pode um Deus ser bom e ser severo? Como pode? Ele é bom, eu não tenho nenhuma dúvida da bondade de Deus. Nenhuma. Deus me deu livramentos antes de eu conhecer Ele. Deus me livrou de situações que só Ele poderia ter feito aquilo. Deus nunca me fez mal. Embora eu tenha erros, falhas, mas eu nunca achei uma falha nele. Nunca achei um erro nele. Ele é bom. Ele quer salvar, Ele quer o bem do ser humano. Ele nunca quis o mal. Agora, quando Ele tenta de tudo para salvar uma pessoa, e a pessoa despreza as oportunidades, rejeita tudo que Deus oferece, a única coisa que sobra é a severidade, é a justiça dele, é o juízo dele. E ele não tem culpa, porque ele tentou de todas as maneiras salvar, dar chances, ajudar, levantar, mostrar o caminho. Ele tentou de tudo que é maneira, mas ele respeita o que ele deu a todos os seres humanos, o livre arbítrio. Ele deu e ele respeita. Ele não toca nisso. Nem o diabo toca nisso. Nenhuma pessoa pode dizer assim: eu não consigo me voltar para Deus porque eu sou envolvido com o mal. Mentira. Porque eu já vi pessoas envolvidas até o fio do cabelo, mas quando elas disseram: chega, eu quero Deus, então elas conseguiram chegar até Deus. Nem Deus, nem o mal pode tocar nesse poder de escolha que Deus nos deu. Agora entenda, muitas pessoas pensam assim: Deus é bom, Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. Deus é Pai, como é que o Pai vai lançar alguém no inferno? Aprenda uma coisa: quem fechou a porta da arca de Noé, quem foi? Foi Deus que fechou. Eles choraram, eles gritaram, eles tentaram de tudo que é maneira entrar na arca. Deus deixou? Deus não deixou. Deus não deixou. Por quê? Porque eles tiveram tempo para se arrepender. E eles não quiseram se arrepender. Entenda, a severidade vem por último. O juízo vem por último. Primeiro vem a chance. Primeiro vem a compaixão. Primeiro vem a misericórdia. Primeiro vem a bondade de Deus. Primeiro Ele tenta salvar. Quando Ele vê que a pessoa não quer a salvação, não resta para Ele outra coisa a não ser o juízo. Ele não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Ele não sente alegria no sofrimento do ser humano.
Não, não. O maior prazer dele é ver a pessoa ser salva. Diferente do diabo. O diabo tem o maior prazer quando lança alguém no inferno. Eu já vi pessoas manifestadas que o diabo deu gargalhadas, dizendo: levei a mãe dela para o inferno, levei a avó dela, estou lutando para levar ela. Eu já vi. E eu já vi também o diabo manifestar irado, como manifestou em uma jovem que a mãe trouxe para a igreja, e a mãe morreu na fé, com Jesus. A mãe veio com a filha, entregou a vida a Jesus, se batizou, ficou firme, e em seguida ela partiu. E o diabo, manifestado no corpo da filha, disse: ela mudou de lado no finalzinho da vida dela, e falava coisas horríveis, irado, porque no finalzinho da vida dela, ela ouviu a palavra de Deus, aceitou, foi humilde e se entregou de verdade, e morreu salva. O diabo, ele fica irado, ele não quer perder nenhuma alma. Ele luta por cada alma. Eu duvido se ele não luta pela sua alma. Duvido. Se você é uma pessoa de Deus, eu duvido se você não percebe uma luta pela sua alma. Se você não acordar e dormir, ou até a hora de dormir não vigiar, você perde para o diabo. Entra coisa no seu coração, nos seus olhos, na sua consciência, na sua mente. Nós temos que vigiar desde a hora de acordar até a hora de dormir. Ou você vive assim, ou você não vai ser salvo. Porque é uma guerra, é uma luta. Nós estamos vendo se aproximando o fim. Vou falar uma coisa para vocês: se o verão aqui no Brasil vier na força que esse inverno veio, Deus tem misericórdia de nós. Ainda tem 18 focos de incêndios na Espanha. 17 vezes pior os incêndios esse ano. Sempre foi quente, sempre teve incêndio no verão lá, mas não na proporção que teve agora. Em pouco tempo, devastou uma área muito grande, 350 mil hectares, muito grande na Espanha. Mais de 1000 pessoas morreram pelo calor. Estão chamando temperatura mortal. Temperatura mortal. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Você sabe que não está longe de estourar uma guerra aqui na Venezuela. Não está longe disso, está? Não está longe. Perto de nós. Nós estamos vendo fielmente essa palavra que não é de homem se cumprindo no nosso tempo. Eu não sei como você está encarando isso. Se você está vivendo de guarda baixa, empurrando a vida com a barriga, eu não sei se você está relaxado na sua vida espiritual, ou se você está valorizando o que Deus fez por você, e mantendo a sua fé, a sua consciência limpa. Você sabe o que eu acho legal no casamento? Eu sou casado há 31 anos. Você sabe o que eu acho legal? É que eu chego em casa em paz. Eu chego em casa em paz. Não estou devendo nada. É tão bom viver com a consciência limpa. Agora o marido que está traindo, como é que ele chega em casa, hein? Pisando? Se a mulher falar assim: eu estou sabendo, ele está sabendo de quê? Fica logo com medo. Não é assim? Ele chega, será que ela já descobriu? E quando ele está em paz, ele não deve nada, ele chega tranquilo. É tão bom viver assim. É tão bom. Eu já falei para vocês que uma vez um auxiliar
auxiliar nosso da igreja. Ele começou a gostar de uma obreira. E geralmente quando o auxiliar gosta de uma obreira, ele comunica a direção da igreja. Nós procuramos saber que obreira é essa, entrevistamos, vemos tudo acerca dela para que ele não case mal. E ele não trouxe ao nosso conhecimento, e na folga dele, ele saiu com ela para conhecer ela e deu um beijo. E voltou à noite para fazer o culto. Quando ele estava fazendo o culto, manifesta um demônio. E o demônio falou: quero falar um negócio. Ele está amarrado, fica calado. Aí o demônio: eu quero falar agora, fica calado. E ele, coitado, não conseguiu fazer o culto direito, porque ele, toda hora que ele queria falar um negócio, eu vou falar, hein? E de repente, nem era isso que o diabo ia falar, mas a consciência doendo. Acabou o culto, ele veio chorando: beijei. Porque quando você deve é assim. Quando você deve, você não tem paz, você não tem segurança. Você não tem. Eu não sei se você está vivendo com a consciência tranquila, se você está bem espiritualmente. Mas eu vou ser sincero para você: é a melhor maneira de viver. Eu estava pensando nesse versículo de João, volte aí um pouquinho, João 5,14. Diz assim, vamos ler. Esse homem aqui já tinha sofrido 38 anos. Quantos anos? 38 anos. E Jesus curou ele, Jesus resolveu o problema dele. Aí Jesus disse assim, ó. Jesus encontrou ele no templo e disse assim, ó. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa, o quê? Pior. Você entendeu? Jesus tinha curado ele. Que bom ser curado. Tem gente que diz assim: vai lá na Igreja Universal que você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai prosperar. Tá bom, é bom ser curado, isso acontece mesmo quando você usa a fé. É bom prosperar, é bom ficar livre do mal. Mas se não for salvo, não adiantou nada. Jesus, depois que curou ele, encontrou ele no templo. Teve uns que quando foram curados nem voltaram mais. Os 9 leprosos, por exemplo, foram só curados e não voltaram. Só um voltou. E Jesus disse: cadê os 9? Porque ele espera, depois de ter curado, abençoado, que a pessoa se volte para ele. E muita gente não faz isso, resolve o problema e vai embora. Esquece que tem uma alma. E Jesus disse assim: olha, não peques mais não, hein? Para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que sofrer 38 anos? Pior do que sofrer 38 anos doente, pior do que qualquer sofrimento nesse mundo, é você ir para o inferno. É isso que Jesus estava dizendo. Pior do que qualquer sofrimento, qualquer dor que você possa sentir nesse mundo, é você viver eternamente no inferno. É tudo que Deus não quer. Tanto não quer que Ele deu o Filho dele, justamente para nos livrar do inferno. E é tão bom viver com a certeza da salvação, em paz, com a consciência limpa. É tão bom viver assim, tão bom. Eu não sei se você está vivendo assim, mas quem está vivendo assim sabe o quanto isso é bom. O quanto é bom ter a certeza que se Jesus voltar agora, você está salvo. Se você morrer, você está salvo. Você está bem. Mas infelizmente nem todos vivem assim. Essa igreja que eu falei para vocês, que
algumas pessoas morreram e outras fugiram, mostra a diferença de pessoa para pessoa dentro da igreja. Eu não sei quem é você, mas eu li um salmo. Abra aí no Salmo 106, só voltar um pouquinho. Salmo 106, versículo 15. Achou? Se pelo jeito você não vai achar, olhe para o telão. Olha só. Salmo 106, versículo 15. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou o quê? Magreza às suas almas. Salmo 106, 15. Olha para mim agora, por favor. Ou a sua alma é próspera, ou a sua alma está salva, ou a sua alma está bem com Deus, ou a sua alma está magra, espiritualmente falando. Você já tomou quisuco? Quem lembra do quisuco? Quem é mais antigo aí lembra. Quanto mais pessoas chegavam, mais água colocava. Era guerra. Quando eu via clarinho assim demais, eu falava: ih, está fraco. Tem gente que é aguado na fé, fraco. Qualquer um arrasta, qualquer conversa tira ela da presença de Deus, qualquer coisa que acontece. Aprenda uma coisa. Eu já conversei com várias pessoas desviadas. Várias pessoas nos presídios. Já conversei com pessoas onde eu fui fazer visitas e lá tinha familiares desviados. Evangelizando na rua, eu também já encontrei muitos desviados que disseram assim: bispo, por um tempo eu estive na igreja, até que eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a pessoa da igreja, até que aconteceu uma coisa que eu não gostei, até que aconteceu isso, até que aconteceu aquilo. Se você quer ser salvo, aprenda uma coisa: não é até que, diga assim, mesmo que. Guarde isso. Não é até que, é mesmo que. Mesmo que eu me aborreça, mesmo que eu veja pessoas errando, mesmo que eu tenha decepções, mesmo que aconteça de tudo, eu não vou abandonar Jesus. Eu estou firme nele. Não é até que, porque se você é uma pessoa que fala assim: eu estou com Jesus até que aconteça alguma coisa, então me perdoe, você não vai até o fim. Mas se você é uma pessoa que foca o céu, e esse deveria ser o foco de todo cristão, o céu. Mesmo que aconteça qualquer coisa, você continua indo em frente, porque você quer salvação. Você sabe que o que Deus preparou para você não é pequeno, é muito grande. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Amém? Se você é uma pessoa que está focando o céu, você só tem a ganhar. Eu pergunto: o que é que eu perco entregando-me totalmente a Deus? Eu já acordo, pessoal, falando com Ele, mostrando que eu dependo dEle. E quanto mais eu faço isso, mais prazer eu tenho nele. Ele me realiza, Ele me satisfaz. Às vezes você vê uma pessoa na internet, fotos, vídeos, você fala assim: meu Deus, essa pessoa é tão feliz. Quando você coloca a lupa, quando você chega perto para ver mesmo, ela vive o inferno. Muitos vivem só de fachada. Quantos vídeos nós já vimos de pessoas que tiraram a própria vida e horas antes tinham gravado o vídeo sorrindo, mas por dentro estavam chorando. Porque quem satisfaz o ser humano não é o dinheiro, não é a fama, é Jesus. Quem tem Jesus sabe o que eu estou falando, é feliz mesmo.
é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa resolvida. Se falam com ela, se não falam, se a pessoa não cumprimentou ela ou cumprimentou, não faz diferença. Se falam mal dela, se falam bem dela, ela vive bem. Se tem as coisas, ela usa, mas as coisas não tem ela. Ela não mata e morre pelas coisas, ela é diferente. É fácil lidar com uma pessoa que tem Jesus, não é? É fácil. Difícil é lidar com quem diz que tem Jesus e não tem, né? Porque tem gente que você quer fugir dela. Se você pudesse, você fugia, você quer distância, porque é complicada, sim ou não? E você sabe que o que falta para ela é o quê? É Jesus, é o Espírito Santo. Porque sem ele a pessoa nunca muda. Ela pode passar alguns dias boazinha. Conhece gente assim? Fica com a seda alguns dias, porque pisou na bola feio, porque quer alguma coisa. Conhece gente assim? Quando quer alguma coisa, meu Deus, fala assim, meu Deus, essa pessoa está maravilhosa. 3 dias, uma semana, um mês, daqui a pouco o couro come. Que ela não mudou. Ela está com interesse de alguma coisa. Então, como ela sabe, né, fingir, agradar, aí a mulher, o marido, o pai, o filho fica todo, poxa, está tão legal agora ela, está tão legal agora ele. Daqui a pouco está a pessoa chorando e sofrendo de novo, porque a pessoa não mudou coisíssima nenhuma. É alma magra. É alma sem Jesus. Então está faltando. Não tem felicidade, não tem como estar bem do lado de dentro sem Ele. As pessoas que estão salvas mesmo, elas vivem nesse mundo, enfrentam lutas, dificuldades, guerras, mas dentro delas já tem paz. O príncipe da paz está dentro delas. Ninguém tira, não. Ela está bem, muito bem. E ela não fica querendo mostrar para ninguém, provar para ninguém, ela está bem. Quem está bem, não está nem aí para os outros. Agora, quem não está bem, se você não falar com ela, ó a cara, ó a mágoa. Eu não sei como você está espiritualmente. Se sua alma está bem, ou se sua alma está magra. Eu não sei se você tem medo quando falamos de salvação, de inferno, de vida eterna, ou se você já se entregou de fato a Jesus, porque o bacana é que quando você se entrega a Jesus, você perde o medo do diabo, medo da morte, você perde o medo de tudo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Pensa numa pessoa medrosa, multiplique aí, era eu. Mas você perde o medo. Você perde o medo do futuro, do amanhã, sabe que seu Deus já está lá. Você perde um medo de envelhecer. Você perde. Tem gente que tem um medo da velhice, mas Deus promete cuidar da gente até na velhice. E quando você está bem espiritualmente, você tem entendimento que você nasceu e você vai morrer cedo ou tarde. A vida está passando. Eu já falei para vocês da vovó que pegou a foto e me mostrou. Bonita, bispo. Falei, linda. Sua filha? Não. Era eu. Eu era Miss, bispo. Toda vaidosa. Mas hoje eu estou idosa. A vaidosa ficou idosa. Ela disse, quando eu passava, parava a rua. E hoje para a rua ainda, vó? Não. Vai, vó. Ou você está ficando mais novo? Tem alguém aqui que todo ano está ficando mais novo? Não, você sabe. Você sabe. Você já perdeu familiares. Você toma conhecimento toda hora que alguém morreu. Você sabe que vai chegar a sua hora. Eu sei que vai chegar a minha. Eu só não sei quando vai ser.
Mas eu me preparo muito para esse dia. Ainda que você tenha que passar por muitas coisas, eu não posso dizer para você que você vai entregar a vida a Jesus, não vai enfrentar lutas, problemas, eu não posso te dizer isso. Eu não posso dizer que você não vai ter decepções até dentro da igreja, eu não posso te dizer isso. Eu não posso te garantir isso, mas uma coisa eu te garanto: se você for fiel até a morte, fiel ao Senhor Jesus, ainda que você morra, você vai viver. E quando você partir desse mundo, você vai dizer: meu Deus, como é maravilhoso que o Senhor preparou. Porque o novo céu e a nova terra que já estão prontos, não se compara com a vida aqui na terra. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração. Mas olha para mim, por favor. Uma oração como se fosse a sua última oração. Nosso Pai. O ser humano tem tanta dificuldade para dizer me perdoa. Ele justifica os erros, ele culpa os outros, ele culpa até o Senhor. Mas quando ele diz me perdoa, tem misericórdia de mim, me salva, me limpa, o Senhor não resiste. Não resiste. Como filho, quando erra e chega para a mãe, para o pai, fala: me ajuda, pai, me ajuda, mãe, eu errei. É triste quando a mãe, o pai sabe que ele errou e ele mente, ele resiste, ele esconde, ele engana. Como a gente perde, meu pai. É tão maravilhoso te ter, te pertencer, acordar e falar contigo, durante o dia ser guiado, guardado, cuidado. Eu percebo que o Senhor cuida de mim, eu percebo que o Senhor Espírito Santo intercede por mim. Eu percebo o quanto o Senhor me livra, me dá força. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz essa pessoa entender o quanto é maravilhoso conhecer Jesus, pertencer a Jesus, obedecer Jesus. Eu não posso compará-lo com ninguém, porque o Senhor me fez livre. O Senhor não me deixou refém, nem escravo de mais nada. O Senhor tirou meus medos da morte, do amanhã, do futuro, de envelhecer. O Senhor é a luz do mundo, é o príncipe da paz. No Senhor eu encontrei luz, eu encontrei paz. O Senhor é meu Salvador. Não é o meu garçom, é o meu Senhor, que eu tanto amo, que eu sirvo, que eu adoro, que eu anuncio. Desde o dia que eu te conheci, eu não parei mais de falar de ti. Eu já falei de ti para tanta gente. Tanta gente. Teve familiares meus que disseram: ele está fanático, ele está louco. Não, Jesus, eu não estou fanático, eu não estou louco. É porque eu encontrei o maior tesouro. Eu encontrei a maior riqueza, que é o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. Tudo. No Senhor eu tenho tudo. No Senhor eu tenho certeza da minha salvação.
Eu tenho certeza que o último inimigo que eu vou vencer, se o Senhor não voltar antes, é a morte. No Senhor eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse mundo. No Senhor eu encontrei vida. Eu não preciso fingir, mentir, impressionar ninguém. Não, meu Pai, eu não dependo de ninguém a não ser de Ti. Que bom, meu Pai, que bom, mas melhor ainda é ver almas sendo entregues a Ti. Eu preguei a Tua palavra, eu preguei que o Senhor pede para nós considerarmos a Tua bondade e a Tua severidade. Eu não quero conhecer Tua severidade. Senhor Jesus, faz ela entender. Espírito Santo, faz essa obra. Faz ter temor nascendo dentro dessa pessoa, para que ela fuja do mal. Tem gente correndo para o mal. É tão triste quando a gente sabe: fulano caiu, fulano desanimou, fulano desviou, Beltrano largou a fé. Que dor, que tristeza. Mas é tão bacana quando procuramos saber de alguém, e esse alguém está firme, e esse alguém está forte, e esse alguém está cada dia ganhando mais almas, cada dia sendo um referencial mais forte do Senhor, uma testemunha viva. Que diferença de pessoa para pessoa. Eu não sei quem ela é, se ela está bem, se ela está mal, se a alma está em paz ou se está magra. Eu não sei. Eu não sei se a consciência está pesada, mas se está, perdoe. Fale com Deus. Busque o perdão, a misericórdia. Foque na sua salvação. Ah, minha amiga, meu amigo, você pode ter uma experiência, é agora. Agora. Com esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, mas tão bom. Ele te compreende sem explicação. Ele te entende como ninguém. Ele sabe tudo de ti e se interessa por você mesmo assim. Ah, minha amiga, meu amigo, por quê? Porque depois de ter se entregado para tantas coisas, para tantos prazeres e aventuras, para tantas pessoas, por que não se entregar para Ele? Me diga uma pessoa que se entregou para Ele e a vida piorou. Me mostre uma pessoa que se entregou para Ele e não é feliz de verdade. Porque quem se entrega de corpo, alma e espírito se arrepende de não ter entregado a vida antes. Comigo foi com 16. Com 16 anos, eu queria que fosse com menos. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei como você tem vivido. Mas Jesus quer se revelar para você hoje. Seja perdoado dos seus pecados. Seja livre do seu passado. Seja livre de tudo. De culpas, de traumas, de complexos. Seja livre. E passe a ter prazer
prazer nesse Deus, que eu acordo falando com Ele e durmo entregando tudo a Ele, e vivo vigiando, porque eu fui salvo, eu estou salvo e eu serei salvo se eu permanecer com Ele. Ah, minha amiga, meu amigo, abrace o seu corpo. Ele está dizendo para você: você não está perdido não, porque eu estou com você. Eu te guio, eu te guardo, eu cuido de você. Enquanto você viver nesse mundo para mim, eu vou cuidar de ti. Pode agradecer a Ele, pode amá-lo. Isso, pode dar o seu melhor para Ele nessa noite. Isso, Ele gosta de ouvir tua voz, Ele gosta de receber tua adoração. O céu está em festa pela sua entrega, pela sua decisão. Ah, minha amiga, meu amigo, agora que é tudo dele. É tudo teu. Fique à vontade, meu amado Deus. Fique à vontade, santo, santo, santo Deus. Sirva-te de nós. Usa-nos para a tua glória. Nos faz forte para o que vem pela frente. Traz temor para fugirmos do mal. Sim, meu Pai. Só não deixe nós nos perdermos, nós caímos em tentação. Eu prefiro que o Senhor me leve do que eu te perder. Nunca, porque não somos nada sem o Senhor. Sem o Senhor, nada somos, nada podemos. Mas com o Senhor, nós temos vida. Não diga nada agora. Faça silêncio total e tenha paz. Tenha paz. Tenha certeza que Ele é com você. Certeza. Que ninguém te tire da presença dEle. Que nada na sua vida dispute com Ele. Que Ele seja o centro, que Ele seja tudo. Que Ele seja a razão do seu viver. Motivo da sua alegria. O sentido de tudo. Receba, meu Pai. Receba a vida do teu povo. Receba. Eu sei que o Senhor está aqui, bem perto, bem juntinho de cada um de nós. Aleluia. Te amamos, meu Pai. Que o Senhor continue sendo sempre nosso primeiro amor. Tome tudo e todos nas tuas mãos. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Receba as palmas, a adoração, as vidas que foram entregues a Ti. Te agradecemos por essa noite. Amém. Graças a Deus. Estou preparando uma coisa muito forte. Olha aqui para mim. Quarta-feira vai ter Santa Ceia. O Bispo Adilson vai estar aqui, porque o Bispo Renato está indo na caravana para Israel com os casais. O Bispo Adilson vai estar aqui às 20 horas, falando sobre o maná escondido.
E teremos na noite dos vencedores, 20 horas, uma santa ceia especial, certo? Vamos fazer a última oração? Vamos para casa agora abençoados? Agora levante a sua água, feche os olhos. Meu Pai, leva o teu povo na fé, livra eles do mal. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, que eles saiam daqui guardados e protegidos. Nós levantamos agora a água, meu Pai, do tratamento, crendo que nessa água tem um poder divino, poder de curar, de restaurar a saúde de quem tomar com fé, poder para que milagres aconteçam na vida de quem beber. Que em nome de Jesus essa água não seja mais uma água normal, mas uma água consagrada ao Deus vivo, para que testemunhos surjam fortes no nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe essa água, leva o teu povo em paz, e seja com todos eles hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe. Vou com o Espírito Santo. Desculpe de alguma coisa. Quem foi perdoado e remido foi. 1 Samuel 17, 23, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco. Não deixa eu falar de mais ou de menos, mas usa a minha boca para que essa pessoa ouça o que ela precisa ouvir. Que venhamos tirar lições dessa história de Davi. Abre o entendimento de todos, repreenda o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra produza fé, força, confronte, meu Pai, os medos, as dúvidas, mas que essa palavra possa levantar, abençoar, salvar essa pessoa. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Hoje nós vamos aprender algumas lições com um homem chamado Davi. Um homem que, muito novo, ele foi escolhido por Deus. O pai dele não levava fé nele. Não precisa a sua família levar fé em você. Não precisa ninguém levar fé em você. Se você crê em Deus e acredita em você, você faz a diferença. E ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, ele disse que foi ungir o filho de Jessé. E Jessé chamou o filho mais velho, Eliabe, e trouxe na presença de Samuel. Samuel ficou encantado pela aparência, e Deus foi descartando todos os filhos, porque a aparência pode enganar os homens, mas não engana Deus. Deus não trabalha por aparência. Tendo aparência ou não tendo aparência, você vence com Deus. Deus não vai te escolher pela sua aparência. Deus olha o que há dentro de cada um de nós, não o que há do lado de fora. E Samuel perguntou: vem cá, não tem mais nenhum filho? Ele disse: ainda falta um, que está cuidando das ovelhas. Ele falou: manda chamar. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar. O lugar dele ninguém vai tomar. Não fique preocupado com o tamanho dos seus concorrentes. Não fique preocupado com os gigantes do mercado que você trabalha. Os clientes que são seus, ninguém vai tomar. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E esse jovem chamado Davi estava um dia em casa, e o pai dele disse assim: Davi, meu filho, pega esse alimento e leva lá para os seus irmãos. Os 3 irmãos serviam ao exército de Israel, ao exército de Saul. Pegue a comida e leve lá para eles. Aí no versículo 23, 1 Samuel 17, 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Lê alto agora. E Davi as ouviu. Olha para mim, por favor.
Davi foi levar o alimento para os irmãos e ele ouviu aquele gigante afrontando. Quem é da fé não aceita ouvir palavras de derrotas. Quem é da fé não murcha diante de palavras de humilhações. Quem é da fé, quando ouve certas coisas, se acende ao invés de se apagar. Davi ouviu. Aquele exército estava acostumado a ouvir a afronta do gigante, porque ele já fazia isso há 40 dias. Aí diz assim, versículo 24: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí. Primeiro, Davi ouviu o gigante afrontando e todo mundo fugindo. Esse tipo de fé que faz você fazer frente com um problema quando todo mundo foge. Esse tipo de fé que faz você aparecer quando todo mundo desaparece. Esse tipo de fé de enfrentar o problema independente do tamanho, agrada a Deus. Deus não abençoa fujões. Deus não abençoa medrosos. O seu problema pode ser grande. Hoje você pode estar enfrentando o gigante do desemprego, o gigante das dívidas. Hoje você pode estar enfrentando o problema que for. Não importa o tamanho do problema. Para Davi era quem estava acima de Golias. Para você tem que ser quem está acima dos seus problemas. É Deus, tem um Deus acima. E se você crê nele, ele te ajuda a vencer esse problema. Quando Davi ouviu, peraí, quem vencer, quem ferir esse gigante vai ter o quê? A casa do pai não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei e vai ser acumulado de riquezas. Davi se animou, porque quem é da fé se anima com os desafios. Quem é da fé não foge de desafios. Agora olha quem apareceu. Leia o versículo seguinte, paramos aonde? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para onde? Para onde? Para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Você sabe quem foi? Grava aí que nós estamos no 31. Olha para mim, por favor. Você sabe quem tentou desanimar Davi? O próprio irmão dele. Quem deveria levar fé nele, quem deveria ajudar ele, quem deveria incentivar ele, o próprio irmão dele, veio jogar um balde de água fria. Eu não considero amigo quem joga cal na minha fé. Eu não considero amigo quem traz dúvida para mim, quem traz medo para mim. Bispo, mas por que o irmão dele veio com tudo para cima dele? Porque o irmão dele nunca tinha vencido o gigante. E quem nunca venceu grandes desafios, quer colocar medo em você que está enfrentando um grande desafio. Converse com pessoas que já venceram gigantes. Converse com pessoas que já venceram grandes desafios. A mulher disse, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fui falar para uma parente minha, ela entrou em desespero e me deixou pior ainda. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu conversei como testemunho, que já tinha vencido o câncer, essa pessoa me deu força.
Veja com quem você conversa. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvidos a pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. O irmão de Davi tentou jogar um balde de água fria na fé dele. Quando ele começou a falar, Davi pensou o seguinte: sabe o que é melhor para mim? Ir para o outro lado. É melhor me distanciar. Tem gente que a melhor coisa é o quê? Se distanciar, porque ela não tem a fé que você tem. Ela não entende o que você entende, ela não crê como você crê. O exército estava sem fé, mas Davi estava com fé. Não importa se seu marido perdeu a fé, sua mulher perdeu a fé, seus familiares, seus funcionários, você não pode perder sua fé. Porque se tem fé, você vence os seus gigantes. Quem nunca venceu grandes desafios, sempre quer colocar suas frustrações em quem está enfrentando desafios. Seja surdo para palavras de derrotas. Davi falou: o que foi que eu fiz? Não fiz nada de errado. Não tem necessidade de você fazer isso comigo. Aí diz assim, parei no versículo, agora 32, né? 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou o quê? Tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha para mim, por favor, 37. Já vou voltar aqui, mas aprenda uma coisa aqui interessante. Saul tinha tamanho, mas não tinha coragem. Desde criança eu ouço meus pais falarem: tamanho não é documento. Tem gente que é pequenininha, mas tem uma fé de derrubar gigante. Tamanho não é o problema. Saul era desse tamanho, mas faltava coragem, só tinha tamanho. Aí Saul falou assim: ô Davi, contra o gigante você não pode ir. Você é uma criança, ele é herói de guerra. Nunca diga para uma pessoa de Deus que ela não pode, porque ela pode tudo em Deus. Eu imagino quando Davi falou: eu vou, todo mundo falou: esse garoto vai. Esse garoto, imagina o barulho que fez, o reboliço que fez. Ele vai, não é possível, olha o tamanho dele, olha a condição dele. Mas Deus não trabalha com condição. Deus não precisa ter condições em nós para ele agir. Precisa ter fé, porque a fé humilha o impossível. A fé desafia o que parece invencível. A fé envergonha qualquer tipo de problema. Davi disse: eu vou. Sabe por que eu vou? Porque um dia eu matei um leão, e Deus mandou um urso, eu matei o urso, e agora tem um gigante, eu vou vencer o gigante. Aprenda, sempre que você vencer um desafio, vai vir outro maior, e depois outro maior, e depois outro maior. A vida não é um parque de diversão, não. A vida é uma guerra, e Deus permite nós enfrentarmos guerras pesadas para fortalecer os nossos músculos espirituais. Você quer ficar forte, meu caro? Você tem que pegar peso. Você quer fazer o seu músculo mais forte? Você tem que pegar mais peso. E Deus permite lutas pesadas, é para você ter força e não você ser um fraco. Olha o espírito de Davi, e todo mundo olhando, os irmãos olhando, o exército olhando. Só que diz assim, ó, parei no versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi
com suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que é que ele tomou aí? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que são 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. Vamos por 42, mas olha para mim agora, psiu. Saul disse assim: tá bom, Davi, você está passando tanta segurança, então você vai. Ninguém quer ir, você vai. Em outras palavras, não levo nem fé em você, para mim tu vai morrer. Já viu aquela pessoa que não acredita? Já viu aquela pessoa que não acredita? Lembra quando o bispo comprou a Record? Que ninguém acreditava? Você lembra disso? Preste atenção para você entender, por favor. Ele deu armadura a Saul, Saul deu armadura a Davi, e Davi colocou o capacete, a couraça, pegou a espada, só que Davi não conseguia andar. Todo travado. Davi disse: Saul, não vai dar. Eu não consigo lutar com isso, eu nunca experimentei isso. Tira isso de mim. E ele pegou o que ele sabia usar: uma funda, as 5 pedras. Isso ele sabia usar. Isso ele era especialista. Nisso ele sentia segurança. No que você trabalha, faça o melhor. Não é querer ser melhor do que ninguém, não, mas faça o melhor. Você trabalha com o quê? Com comida? Faça melhor. Você trabalha com roupa? Faça melhor. Você trabalha com o quê? Trabalha com carros? Então capriche no que você trabalha. Faça o melhor. Com a funda ele fazia o melhor. E o filisteu foi se aproximando, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha para mim, por favor. É tão bom quando a pessoa olha para você e te despreza. Fala: isso daí. Acho que o gigante olhou para Davi e fez: é um Mauricinho. Esse aí é um mimimi, esse aí não aguenta nem um tapa. De repente as pessoas olham para você assim, te desprezando, te humilhando. Você percebe quando a pessoa te olha com desprezo. O olhar é diferente, ela não leva fé em você. Agora, olha o que aconteceu. Olha que coisa forte, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o quê? Fala alto. Amaldiçoou Davi. Aprenda uma coisa, ó, 44, eu vou voltar. Olha aqui para mim, aprenda. Diga comigo assim: maldição sem causa não pega. Não tenha medo de quem te amaldiçoa. Não tenha medo de quem te espragueja. Não tenha medo de quem tem inveja de você. Toda maldição que Golias lançou em Davi, Deus transformou em bênçãos. Não fique preocupado com o que falam de você, com o que criticam você. Você tem que aprender também a lidar com críticas. Olha como Davi soube lidar com o irmão dele, se afastou. Não ficou discutindo, ele se afastou. Tem gente que não adianta você discutir com ela. Não fique preocupado com quem te amaldiçoa, com quem te despreza, com quem te olha atravessado, porque essas pessoas vão ver a sua vitória. Ele falou: eu sou algum cão para você vir lutar com isso aí? Aí olha o que Davi disse, 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há o quê? Um Deus em Israel. 47, olha para mim por favor.
Olha o que Davi disse: eu não estou com medo de você, rapaz. Eu vou vencer você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa guerra não é minha. Ele trouxe a guerra dele para o espiritual. Ele colocou Deus dentro daquela guerra. Ele estava dizendo: Deus, eu estou indo, mas estou confiando no Senhor. Eu estou indo sem condições. Olha meu tamanho, olha o dele, mas eu estou olhando para o Senhor. A história de Davi é conhecida hoje no mundo inteiro. O pequeno que venceu o grande, o fraco que venceu o forte. A história de Davi inspira a gente. A história de Davi nos encoraja. E eu quero que Deus desperte o Davi que é dentro de você, para que você não tenha medo, você parta para cima dessa situação. Davi disse: hoje Deus vai entregar a sua cabeça em minhas mãos. Hoje você vai ver o que Deus vai fazer. Olha o que diz aqui para terminar. Falta 50 versículos só. Diz assim: você não gosta de ler a Bíblia não, é? Você gosta de ler o quê? Revistinha? Olha só, jornal? Eu gosto de ler a Bíblia, que me fortalece. Aí parei no versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, o que é que Davi fez? Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Olha para mim, o filisteu estava vindo. Ei, olha aqui, ó. O filisteu estava vindo, ele não fugiu não, ele se apressou. Tem coisas que já era para você ter resolvido na sua vida. Tem coisas que já era para você ter feito na sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Tem coisas que Deus já falou com você. Tem coisas que você sabe que é para fazer. Por que você está com medo? Por que você está protelando? Ele foi de uma vez. Se é para enfrentar, então vou enfrentar de uma vez. Ele se apressou. Agora, olha o que aconteceu. Parei no versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que é que eles fizeram? Fugiram. Então os homens de Davi e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar onde? Até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Olha para mim, por favor. Olha que coisa forte. Olha como Davi nos inspira. Você sabia que esse homem que escreveu a maioria dos salmos, e você sabia que o Salmo é o livro mais lido da Bíblia, e deixa ensinamentos maravilhosos, e os salmos surgiram de situações difíceis, críticas, que saíram os salmos que nos abençoam até hoje. Você sabia que o exército estava tudo com medo, mas quando ele derrubou Golias e arrancou a cabeça, todo o exército se animou. Quando você vence, você anima outras pessoas. Um dia desse a pessoa deu um testemunho que falou: bicho, quando eu vim ninguém acreditava da minha família, agora que eu estou vencendo, está vindo a família toda. Quando você vence, você inspira outras pessoas, você anima outras pessoas. Olha o espírito de Davi. Davi não confiava em armas, em dinheiro, em posição. Ele não disse porque eu sou rico, porque eu sou rei. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho dinheiro? Porque eu tenho posição? Porque o Senhor é comigo. Davi era um homem de fé. Davi era um homem que mostrava que cria num Deus grande. Davi não tinha medo do gigante. A história de Davi hoje corre o mundo inteiro. Diga: minha história ainda vai longe. Eu não sei se você tem medo do seu problema. Deus não te trouxe para a fé para você medir problema, medir o tamanho do gigante, mas para derrubar gigantes. Deus te escolheu para coisas grandes, e vai ser assim: grandes gigantes, grandes vitórias, grandes desafios, grandes lutas, grandes testemunhos. Mas o gigante vira testemunho quando você é da fé.
Para de medir seu problema. Para de se diminuir diante dos seus problemas. Creia no Deus de Davi que derruba gigantes. Quando ele viu o gigante no chão, todo mundo deveria estar falando assim: não é possível, mas como pode? Não, Davi, aquele garoto, como pode? Davi não podia, mas Deus pode. Não se esqueça que Deus pode tudo. Fique em pé e diga: meu Deus pode tudo. Fala com fé: meu Deus pode tudo. Diga: minha história vai longe. Deu para você entender? Olha para mim. Pare de ficar com medo. Pare de pensar o pior. Deus quer trazer você para o mundo da fé, para você experimentar coisas sobrenaturais. Aquele garoto experimentou coisas grandes. Eu quero ver você experimentando coisas grandes de Deus. Mas eu quero que você entenda: você tem que ter Deus, porque você só confia em quem você conhece. Se você não conhece Deus, você fica com medo na hora das lutas. Agora, quando você conhece Deus, você desconsidera o tamanho dos problemas. Você pode estar aqui devendo milhões. Você pode estar aqui devendo a todo mundo. Como dizem aí, a Deus e o mundo. Até a Deus você deve. Mas não interessa. Há um Deus acima dos gigantes que aparecem na nossa vida. A vida é uma guerra, meu caro. E você tem que vencer suas guerras. E quando você vencer, as pessoas vão te respeitar. Se você continuar lendo em casa, para terminar, você sabia que quando ele venceu Golias, Saul falou assim: ó, ei, Abner, quem é o pai dele? Abner falou: não sei não. Aí mandaram chamar ele, ele falou: sou filho de Jessé, teu servo. Mas não era por causa do pai biológico, não, era por causa de Deus. Quando você vencer, as pessoas vão querer saber quem é seu Deus também, quem é seu pai também. Não, mas fulano não tem condições, mas a empresa dela estava falida, mas ela estava devendo muita gente. Mas Deus ajudou ela. O que ela não podia, Deus pode. Diga: meu Deus pode tudo. Que história interessante. Se eu pudesse, eu ficava lendo para você aqui, ó, a noite toda. Como isso me encoraja, como essa palavra me fortalece. Um homem chamado Davi, que mudava ambiente, que ficou numa caverna com 400 homens derrotados e levantou um exército. Que Deus levante o Davi que está dentro de você. Que desperte o Davi que está dentro de você. Porque onde tem um Davi muda tudo, meu cara. Onde tem um Davi, meu cara, ele parte para cima. E não tem conversa, não está difícil. Está muito difícil. Então busque muita força, porque Deus vai te dar muita força. Mas vai vencer essa luta. Ukukhanya kwelaphiskumeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwa nesikhathi sethu. Akukho kuya, akukho kukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo kuzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintante emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Ake umhlaba ulokhu ujikeleza, siyadedela. Ulokhu kukhona kathando, kuphunyula ubumnandi obusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe busuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sidina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo. Uzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintante emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Ake umhlaba ulokhu ujikeleza, siyadedela. Ulokhu
wakho abambendayo ami kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi loluthando ndolungo lwaphezulu ngempela sintantamfulele